Mateus capítulo 14, e o versículo de número 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Pega a sua Bíblia, abrace ela, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito diante de nós, nos sustentado, e diante do propósito, todos os dias estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos visitado, e assim como tudo que somos e temos está diante do Senhor, assim também nessa noite trazemos sonhos, projetos, propósitos diante do Senhor, tendo a certeza de que mediante o teu querer, a tua aprovação, meu mestre, o Senhor dará uma palavra de ordem nessa noite, e as coisas voltarão aos seus devidos lugares. Cremos no milagre nas famílias, no milagre nas nossas histórias, a cada contexto, a todos quantos pararam tudo agora para ouvir a sua voz, e assim como o salmista declarou dizendo que ela é poderosa, que a sua voz é majestosa, ele diz também que ela enche o templo, e que ela quebra e despedaça os cedros do Líbano, e que a sua voz, ela é tremenda e ela é maravilhosa, e com ela o Senhor abençoa o seu povo. Muito obrigado por enviar a sua palavra e mais uma vez encontrar as nossas histórias nessa noite. Obrigado, meu Senhor, porque todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no carro, no trabalho, eu não sei que dia vão ouvir e ver essa mensagem, mas eu acredito que o mover do Senhor virá sobre cada história, e a sua palavra viva, fiel e verdadeira prevalecerá sobre tudo aquilo que estamos enfrentando. Em nome do Cristo eu oro e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Toma o seu assento, agradecendo àquele que vive para sempre, pois Ele era, é e há de ser para todo sempre. Amém. Glória a Jesus por essa noite e por esse tempo que estamos vivendo. Dias atípicos, diferentes, mas dias aonde o Senhor tem preparado ambientes como o da primeira igreja nessa noite, para vivermos um grande milagre de Deus nas nossas histórias. Amém? Eu vos convidei para a leitura de um texto lindo. A história é maravilhosa, uma história marcada pela intervenção divina, da graça e da glória do Senhor. Mas é um dia atípico, tanto para eles como para todos aqueles que acompanhavam o Cristo, que caminhava por aqueles lugares fazendo coisas impossíveis, dando vista aos cegos, fazendo os paralíticos saltarem, trazendo pessoas que já se encontravam a óbito à vida novamente naquele instante, diante daquele a qual Ele mesmo escolheu, a cada um dele nas suas particularidades. Um dia é difícil, um dia que eles não esperavam, porque algo diferente estava para acontecer. Para entender o que acontece aqui, eu preciso viajar no tempo e na história. Eu quero convidar você nessa noite a fazer essa viagem comigo. Está preparado? Está preparado para viajar? Então olha para quem está do seu lado com carinho e respeito e diga para ele: aperte os cintos, vamos decolar agora. Ai, Jesus, que saudade que eu estava disso. Pense comigo, quando a Bíblia nos apresenta esse Deus tremendo, maravilhoso, Ele nos faz entender a sua grandeza. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor movia-se sobre as águas. Então o Senhor, que é especialista em restaurar, em colocar as coisas nos seus lugares, bradou dos altos céus. E o que Ele disse está escrito em Gênesis capítulo 1: haja luz. Quando Deus entra com a sua palavra, e pela força da sua palavra, tudo aquilo começa a ser restaurado, a ser colocado nos seus devidos lugares. Eu nessa noite não consigo ficar comum nesse lugar. Eu começo a entender que sobre a palavra desse Deus, sobre a palavra desse Cristo que modifica, que altera as nossas histórias, estamos diante de um haja do meu Senhor nessa noite também. 2020 é um ano problemático, é um ano cheio de conturbações, de turbulências, mas ainda estamos na expectativa de que daqui a pouco o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra e vai bradar e dizer: haja luz, e que haja luz sobre tudo aquilo que você está vivendo. O Senhor começa a falar e na força da sua palavra chamar à existência o que não existia. Ele disse: hajam peixes no mar, aves dos céus, árvores do campo, e Ele vai chamando, e como rei, como monarca, a sua palavra deve ser cumprida, deve ser estabelecida. Tudo o que Ele chamava acontecia, e cada vez que Ele assim o fazia, a Bíblia diz que havia um comentário: e viu Deus que isso era bom. Mas de repente, em Gênesis 1:26, a Trindade está abraçada nos céus, e eles decidem: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E dali por diante,
o que Deus fala não é que tudo está bom, mas a Bíblia diz que viu o Senhor que era muito bom. Sabe por quê? Porque eu e você somos a excelência da criação. Somos a imagem e a semelhança desse Deus. O Senhor pega aquele bonequinho de barro, e a Bíblia diz que o Senhor pega aquele boneco de barro e sopra sobre ele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. O Senhor dá propósitos àquele homem, dá a ele o maior riqueza que o homem pode ter nesses dias e naqueles dias também, nos dias futuros também. Ele dá a sua presença. A intimidade com Deus significaria ter tudo que Ele e eu e você precisamos nesses dias. Ter a intimidade com o Senhor, porque a sua palavra diz que na viração do dia, todos os dias, sabe o que acontecia? Deus vinha passear naquele jardim e conversar com o homem. Deus falava e o homem entendia. O homem falava e Deus entendia. Havia uma comunhão, havia uma intimidade, e tudo aquilo estava pleno. Mas você conhece a história. O pecado vem e rompe, o pecado vem e destrói e acaba com tudo aquilo. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Naquele dia em diante, para cobrir a nudez do homem, o Senhor pega um animal inocente e sacrifica, tira a pele do animal e cobre a sua nudez. E daquele dia em diante, o Senhor estabelece uma regra que, por causa do seu pecado, homem, por causa da sua transgressão, de agora em diante, para chegar diante de mim, o Senhor, o sangue de um inocente deve ser derramado. O tempo foi passando, vieram reinos, reis, vieram dinastias e tudo aquilo que foi acontecendo, os esforços de Deus para trazer de volta esse momento de comunhão, de intimidade com o Senhor, de proximidade com Deus. Mas aquelas gerações que sucederam, tudo aquilo que foi acontecendo, aprenderam desde muito pequeno a conhecer um Deus de longe, aprenderam a conhecer um Deus que era para chegar diante dele, oferecer o sacrifício e voltar embora para casa, e não ter mais intimidade com esse Deus, não conhecer a sua voz, estar apenas ali. E a Bíblia diz então que o Espírito do Senhor vinha. Todo o Antigo Testamento está repleto dessa afirmativa. Então veio o Espírito do Senhor, então veio o Espírito do Senhor. Se ele veio é porque ele não estava. Até que chegamos nos dias de Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, diz a Escritura. Sabe o que começa a acontecer então? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio trazer de volta a intimidade com Deus. Ele veio nos ligar de volta com o Senhor e dizer, porque imagine, Jesus então vem exatamente naqueles dias conturbados como os nossos dias. Vem dias difíceis onde a religiosidade estava impregnada. Era só fazer coisas e achar que conquistariam, que estariam tudo de bem com Deus se fizessem coisas, e Deus continuaria lá longe, e eles bem distante dele. Mas Jesus então aparece. Como convencer uma geração assim? Como convencer homens e mulheres que estão decepcionados, que não acreditaram mais, porque tudo estava impregnado, havia uma crosta que tomou conta, a religião estava por todos os lados, não havia mais credibilidade, não havia mais nada. Como convencer uma geração assim? Só tem um jeito, pergunta para mim como? Deus tem que estar no negócio, Deus tem que estar na história. É por isso que o Emanuel, o Deus conosco, veio, e a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Jesus vem para resgatar. E o que é que as pessoas viam nele? O que é que era possível então parar o que estavam fazendo? Porque Jesus começa e ele vem para resgatar e fazer as pessoas sentirem aquilo que ele queria, despertar as pessoas e fazê-las acreditar que é possível viver coisas novas, apesar dos embates, das decepções e de tantas as outras prerrogativas que hoje ainda tentam acusar você e eu e nos tentar deixar longe daquilo que Deus tem para as nossas histórias. Jesus começa a encontrar uma geração assim, que não cria, que já havia dado as costas para Deus. Mas o Cristo e o Deus dentro daquele Cristo, ao olhar para aquelas pessoas, eu não sei o que acontecia, ele os atraía de uma maneira tão linda e tão maravilhosa. Ele imantava as pessoas. Foi assim com André e com Simão. Ele está passando, aqueles homens pescadores estão trabalhando, e de repente ele olha para eles, vê o que está acontecendo, mas ele diz: vocês aí, segue-me. A Bíblia diz que eles olham um para o outro, eu não sei o que aconteceu, se arrepiaram, se tremeram. Eu acredito que um fogo acendeu dentro deles, assim como acende dentro de mim e de você numa noite como essas, ao dar a ele o louvor que lhe é devido. E de repente algo estranho começa a acontecer, um olha para o outro, um começa a chorar, o outro também, e de repente eles estão se levantando e estão indo seguindo Jesus, pois a Bíblia diz
que imediatamente eles deixam as redes e começam a seguir Jesus. O que Jesus tinha? O que Jesus fazia? Qual era a tonalidade da sua intervenção? Como ele conseguia? Ele acabou de falar com os dois aqui. Logo mais à frente ele encontra outro barquinho. Lá estão os filhos de Zebedeu. Lá está Tiago e João. E a Bíblia diz que eles estão consertando as redes. Você já parou para perceber que consertar a rede não é fácil? Tem que ser, é uma linha diferente. E é um negócio bem quadriculadinho. É complicado, tem que ter paciência, tem que ter foco. Jesus olhou aquilo e falou: peraí, esses dois aí eu quero para o ministério. Jesus olhou e disse: vocês dois aí, o que estão fazendo? Estão trabalhando com o Pai. E Jesus mais uma vez levanta aquela mão e diz: segue-me. Mais uma vez a palavra daquele Cristo imantou os dois. E a Bíblia diz que eles também param tudo o que estão fazendo e seguem. Ao seguir Jesus, eles estão se dispondo a viver algo novo. Eles estão se dispondo: eu quero viver uma diferença, eu quero viver algo que eu não vivi ainda, embora eu traga comigo algumas marcas de decepções, de frustrações, de problemáticas e uma somatória de coisas aí que passaríamos a noite aqui catalogando e falando delas. Mas Jesus continua, e assim ele foi atraindo e escolhendo os seus. Assim ele foi olhando. Imagine você estar num lugar, na coletoria, e a história diz que eram cerca de 220 homens, todo mundo sentado igual, a roupa igual, a barba igual, o quipá igual, tudo igual. Jesus chega com seus discípulos para pagar o tributo. De repente havia uma mesa vazia naquele lado, e os discípulos: mestre, vamos pagar ali. E Jesus diz: não, eu não quero naquela mesa. Mais um pouquinho: mestre, tem uma mesa vazia ali, vamos pagar ali. E Jesus: não, eu não quero naquela mesa, eu quero naquela ali. Os discípulos, um olha para o outro e diz: mas não estou entendendo. Ali tem fila, aqui não tem ninguém. Quem é que gosta de enfrentar a fila? Vamos nessa aqui. E Jesus: calma, mestre, está todo mundo igual, é todo mundo igual, vamos pagar o tributo e vamos embora daqui. E Jesus: não, calma, para vocês é igual, para mim não é igual. Eu não vejo o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo só o estereótipo, eu estou vendo o que está lá dentro do coração dele. Sabe o que aconteceu? Jesus chega, paga o tributo, olha para Levi, encara ele, pega o troco, pega o recibo, e antes de virar as costas ele diz para Levi: moço, segue-me. Imagine o que aconteceu. Aquele moço leva um susto, os olhos se arregalam, as mãos começam a tremer. Ele olha para um lado, para o outro, tantos homens ali, coletores de impostos, e ele olha: como é que o senhor disse? O senhor me chamou do quê? E ele disse: Levi, segue-me. Imagine o susto de Mateus, olhando para ele, dizendo assim: como é que o senhor sabe do meu nome? Eu não estou usando crachá, não tem nada escrito aqui que eu me chamo Levi. Jesus deve ter dado um sorriso para ele, assim como dá para você nessa noite, dizendo assim: o seu nome, eu te conheço antes de você nascer, eu sei tudo ao seu respeito, eu sei de tudo, eu sei dos medos, dos traumas, eu sei das noites mal dormidas. Eu sou Deus em cima, eu sou Deus embaixo, sou Deus na direita, na esquerda, por todos os lados, e quando eu estou agindo não há quem possa impedir. Eu sou o primeiro e sou o último, não há quem possa estar diante de mim. Mateus começa a tremer e os joelhos começam a ficar vacilantes. E Jesus diz: levanta ele aí, gente, levanta ele. E ele levanta e começa a segui-lo. Como convencer esses homens a viver algo novo? Como convencer esses homens? É preciso entrar na história deles, é preciso caminhar com eles, é preciso passar um tempo a mais com eles. É por isso que quando você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, você vai encontrar a seguinte narrativa: então Jesus, tendo-os chamado, repete comigo, chamado. Sabe o que é chamar? É conhecer. Jesus foi chamando um a um e foi conhecendo eles. Jesus viu o que era problema, Jesus viu o que era dificuldade, Jesus sabe de todas as coisas. Ele foi analisando e catalogando, entendendo e compreendendo. Isso que é tremendo. Sabe por quê? Porque Jesus não acusa a mim, não acusa você. Jesus sabe dos nossos problemas, Jesus sabe quais são as nossas limitações. Assim como Ele conheceu os 12 que Ele escolheu, Ele também te conhece. Ele sabe quando a gente trava. Você já travou? Todo mundo esperando você e você de repente travou. Vamos, irmão, reage. E você: não sei, é uma dor no peito, um nó aqui na garganta, não sei. A gente trava, porque há dias que a gente não consegue nem orar. Tem dias que a gente não quer falar com ninguém, não quer olhar para ninguém, não quer escrever para ninguém. Tem dias que só o sangue do Cordeiro. Mas Ele entende, Ele sabe que tem noites que a gente termina num cantinho do quarto chorando, tentando entender o que está acontecendo. Pai, explica para mim o que está acontecendo. É por isso que nessa noite você está vendo e ouvindo essa mensagem. Deus nessa noite quer encontrar a sua história e dizer para você que por mais que os dias sejam atípicos, há uma promessa te esperando, há uma palavra do Senhor te esperando. 2020 é o ano de continuarmos sendo fortalecidos pelo Senhor na força da sua palavra e da sua promessa. Imagine tendo-os chamado,
Sabe o que Jesus deu em Mateus capítulo 10 para eles? Leia em casa depois. Está escrito que Jesus, tendo-os chamado, deu-lhes autoridade. Jesus deu a eles uma nova expectativa. Jesus deu para eles novas possibilidades. Jesus deu a eles projetos. Jesus deu a eles objetivos. Mas a maior coisa que Jesus deu a eles é o que Ele está nos dando, a sua igreja nesses dias de pandemia. Sabe o que é? É a capacidade de sonhar novamente. É a capacidade de recomeçar, de construir coisas novas e de viver uma nova história. Porque está todo mundo esperando a igreja fechar. Está todo mundo esperando a igreja desistir, a gente não estar mais, nós não vivermos mais a essência da palavra e da promessa que Ele tem para nós. Mas vírgula, Deus continua sendo Deus. E o dono da igreja, aquele que fundou a igreja, continua sustentando a igreja na palma da sua mão. É por isso que Ele é o Senhor. Sabe o que acontece? Jesus começa a caminhar com eles, começa agora a ensiná-los a viver algo diferente. Jesus começa a ensinar eles, e sabe o que acontecia? De manhã, de tarde e de noite. Era uma escola bíblica extensiva. De manhã, de tarde e de noite. Jesus queria fazê-los crescer na fé, fazê-los crescer no conhecimento, na profundidade desse Deus que até então só haviam conhecido que Deus está lá e que eles estavam aqui. Sabe o que acontece? Jesus começa a levá-los a caminhar agora de um jeito diferente. Um dia, Jesus entra no barco e fala assim para ele: gente, eu preciso ir lá do outro lado do mar da Galileia. Um olha para o outro e diz: mas o que nós vamos fazer lá, mestre? Tem tanta gente para viver um milagre aqui, o senhor quer ir lá do outro lado? Eu quero ir lá do outro lado. Judas, que era o tesoureiro, paga o aluguel, entra no barquinho. Jesus está cansado, vai no canto do barquinho descansar um pouquinho. Jesus deita e de repente, no meio da travessia, o negócio entorna. Você já começou o dia assim? Está tudo muito bem, de repente o tempo fecha, vem uma tempestade, e a Bíblia diz que o vento soprou, e as águas começaram a bater no barquinho. De repente o barquinho começou a perder o controle. Entraram em pânico, desespero. Os 12 batendo o joelho no barco, no meio do mar da Galileia. De repente, um olha para o outro e diz: e agora? Vamos chamar ele ou não? Não sei não, se ele vai acordar brabo. O que vai acontecer? Não vai poder fazer nada. O vento está soprando, a água está batendo, nós vamos sucumbir agora. De repente Jesus, eu acredito que está lá, só observando, só ouvindo o que está acontecendo. E de repente Jesus se levanta, porque numa certa altura alguém decide chamar e dizer: mestre, estamos perecendo. E Jesus vem, e a Bíblia diz que Jesus olha para eles, e Jesus sai lá de trás e vai lá para a proa do barquinho. Jesus vai lá na proa do barquinho, olha para os 12 e diz assim: fiquem olhando aqui, essa aula é imperdível. Os 12 estão olhando assim: o que ele vai fazer? O vento, a tempestade, nós vamos tombar, nós vamos naufragar agora. E aí Jesus vem e levanta aquela mão. E quando ele levanta aquela mão, ele diz assim: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. De repente, o vento faz assim, o mar para. Os 12 ficam um escorado no outro, dizendo: o que está acontecendo? Que homem é esse? Jesus diz: posso voltar a dormir agora? Posso descansar agora? Vai para o cantinho do barco, e os 12, um olha para o outro e diz assim: que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Imagine você estar numa aula dessa e de repente ver tudo isso, viver tudo aquilo, a grandeza desse Cristo. Mas não parou por ali. Outro dia eles estão indo e está com Jesus uma grande caminhada, uma grande caravana vem com ele, gente adorando, gente dando glória a Deus. Mas de repente eles encontram uma outra caravana, gente triste, gente chorando. Era o sepultamento de um filho de uma viúva da cidade de Naim. Jesus olha e lá na frente tem um sacerdote. O sacerdote está muito bem vestido, está com a estola sacerdotal, com as 12 pedras no peito, está com a mitra na sua cabeça, escrito em ouro: santidade ao Senhor. Muito bem organizado, muito bem vestido, mas ele está pelo menos 15 passos na frente. Lá atrás tem uma mãe, está chorando. Lá atrás tem uma mulher aflita, desesperada, que está olhando seus sonhos irem embora, está olhando seus projetos todos irem embora naquele instante. Jesus olha e começa a andar em direção àquilo lá. Sabe o que Jesus fez naquele dia? Quebrou o protocolo. Sabe o que é isso? Em nenhuma etnia, em nenhum país, em nenhuma cultura, ninguém está autorizado a parar um cortejo fúnebre. Sabia disso? Em nenhum país, em nenhum lugar do mundo, ninguém está autorizado a parar um cortejo fúnebre. Pelo contrário, as pessoas têm que parar, abrir passagem, respeito àquele que está indo. Sabe o que acontece? Jesus deixa os dele aqui e diz: já eu venho. E Jesus vai indo, vai em direção àquela mãe. Olha, Jesus olha para o sacerdote e olha para aquela mulher. Olha para o sacerdote
e olha para aquela mulher. A mãe está chorando, está aflita. Os discípulos estão olhando para ele dizendo: o que ele vai fazer? Não é permitido. A gente não pode parar um cortejo, não é permitido. O que vai acontecer agora? Jesus se aproxima dela, olha para o caixão, olha para os olhos daquela mulher, olha para o esquife e olha para os olhos daquela mulher. Sabe o que ele faz? Jesus entendeu por que ela estava chorando. É o único texto na Bíblia que você revirar os evangelhos, todas as vezes que Jesus encontrava alguém, ele dava uma palavra. Jesus falava uma parábola, falava alguma coisa, mas lá em Lucas capítulo 7, ele não prega, ele não pregou, ele simplesmente olhou nos olhos dela e disse assim: não chores, não chores, não chores. Enquanto ele está falando com ela, ele já arranca a mão e já começa a meter a mão no meio, porque segundo a cultura, eles eram enfaixados, estavam todos atados. Já aquele garoto está cheio de faixa, Jesus está colocando a mão e tentando achar o peito dele, o coração dele. E ele está olhando para a mãe e está dizendo: não chores, não chores. Você pensa que foi só um não chores? Quando Jesus disse não chores, o canal lacrimal teve que parar, porque o não chores do Cristo é diferente do meu, é diferente do seu. O não chores é a interrupção de uma ação. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que Jesus vai dizer para você: não chores. E o não chores vai interromper essa lamúria, esse tempo de perca, de decepção, de angústia que você está vivendo. O meu Deus é especialista em chamar a existência o que não existe, e Ele faz nova todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele colocou a mão no peito daquele menino e disse: mulher, não chores. O sacerdote olhou: o que ele vai fazer? Não pode, a lei em Levítico diz que não pode se aproximar de coisa morta, senão você vai ficar impuro. Quem diz que Jesus está preocupado com isso? Jesus foi lá e colocou a mão no peito do menino e disse: moço, levanta. E quando Jesus fala uma vez só, ele falou uma vez só, querido, uma vez só. Sabe o que significa? Uma palavra só dele nessa noite para você e para mim. Uma palavra só, uma vez só ele disse: moço, levanta. Como é que você pensa que foi? Ah, pastor, o menino levantou, Marcos. Não, como é que você pensa que foi? Uma pessoa que está em óbito, uma mucosa na sua boca, a sua pupila está dilatada, o sangue coagulou, os seus músculos estão atrofiados, as células se repartiram porque não há circulação. Você pensa que foi simples assim? Imagine o Cristo, o doutor da vida, colocar a mão e dizer assim: moço, levanta. Sabe o que aconteceu? O hálito de Deus entrou no menino de novo. O sangue teve que voltar a ficar líquido. A mucosa, a umidade voltou para o seu corpo. O sangue começou a voltar a ser bombeado para o corpo inteiro. E de repente, em questão de milésimos de segundo, a Bíblia diz que ele senta. Sabe o que significa? É que Jesus vai colocar de pé. Jesus vai colocar de pé aquilo que você está pensando que não tem mais, aquilo que você está pensando que não pode ser mais. Era assim todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, até que chegamos naquele dia. Mateus capítulo 14. Jesus vai pregar e o culto, a notícia que Jesus vai pregar espalhou na região. A multidão encheu o monte, todo mundo veio olhar, todo mundo veio para ouvir o que Jesus tem para ensinar. E a mensagem é linda, a mensagem é maravilhosa. Jesus está pregando e o negócio está acontecendo. E de repente os discípulos vão lá na beira do púlpito e falam para ele assim: mestre, o senhor está pregando aí, mas é o seguinte, o povo está com fome, já faz 5, 6 horas que o culto está indo, glória a Deus, aleluia, o trem está fervendo, o mistério está acontecendo, mas olha, o povo está com fome. O que nós vamos fazer agora? Jesus, para experimentá-los, disse assim para eles: dá vocês de comer a eles. Jesus sabia o que estava para acontecer, mas Jesus queria experimentá-los. Sabe por quê? Porque momentos de dificuldade faz você e eu crescer. Momentos de aperto faz você e eu descobrir que nós somos mais do que nós pensávamos que seríamos. Sabe o que aconteceu? Filipe vai falar, porque Filipe é o cara da contabilidade. Filipe é o cara que fazia as contas. Ele já veio falar com Jesus com o relatório pronto. Ele falou assim: ó mestre, o negócio é o seguinte, eu já fiz os cálculos, já tem, pela minha conta aqui, já tem 5.000 homens, sem contar mulher, criança, papagaio, cachorro, está todo mundo aí, eu já calculei tudo. Nem 200 denários de pão vai ser necessário para dar para todo mundo comer. Olha que fé pessimista. Às vezes a gente chega para Jesus assim: ó, eu até acreditaria que algo diferente podia acontecer, mas eu estou com os números na mão. O médico já falou que não reverte, o advogado já falou que não tem como mais entrar com recurso. E aí Jesus fica olhando e dizendo: mas como é que é? Filipe apresentou os dados para Jesus. E aí de repente André vai passear no meio do povo, e André traz uma notícia: Senhor, tem um rapazinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos.
E aí começa o mistério, porque eles trazem para Jesus e Jesus toma o pão, e a Bíblia diz que ele levanta, e tendo dado graças, diz a Bíblia, e ele deu graças, ele diz: Pai, graças te dou. E ele parte o pão e põe no cesto. Quando ele volta, o pão que ele acabou de partir está inteiro. Os 12 estão olhando para ele, e de repente mais uma vez ele diz: Pai, graças te dou. E ele parte o pão e coloca no cesto. E os 12, quando olha para cá de novo, o pão está inteiro. Ele pega o peixe e parte, está inteiro. Partiu de novo, está inteiro. Um olha para o outro e diz: que negócio é esse? Que aula é essa? O que está acontecendo? De repente Jesus fala para eles: ei, vocês vão ficar assistindo? Vocês vão ficar olhando o culto? Vamos participar. Cada um pega um cesto. E a Bíblia diz, no versículo 20, 21 de Mateus 14, que Jesus dá para eles, e eles têm que começar a fazer o que Jesus estava fazendo. Está entendendo onde eu quero chegar agora? Jesus já colocou na sua mão, já está na sua mão, já está em você. Não, você não entendeu ainda. Já colocou na sua mão. Você vai ficar olhando? Ou você vai ter coragem de fazer o que ele fez, levantar e dar graças e dizer assim: Pai, eu creio que a sua multiplicação, a tua provisão, a tua graça, a tua cura visitará a minha história, a minha casa, a minha família. Cada um deles pegou um cesto. Depois de alimentar o povo inteiro, ainda continuaram brincando de fazer milagre. Depois que os 5.000 homens e mulheres e crianças comeram, eles começaram a brincar de fazer milagre. Pai, graças te dou, parte o pão e joga, e o pão não acabava. Sabe o que significa? Jesus despertando você e eu para viver um tempo a qual nós não conhecemos ainda. Um tempo onde as nossas reuniões precisam voltar a ser as reuniões do Levanta e Anda. As nossas reuniões precisam voltar a ser cultos do impossível, do inédito. Quando alguém estiver adorando Deus aqui, de repente alguém der um salto lá atrás, alguém der um pulo aqui na frente e dizer assim: Jesus me curou, Jesus mudou a minha história. Agora nós voltaremos a ser a igreja do Levanta e Anda. Somos esta igreja. Sabe o que acontece? Está tudo muito lindo, acabaram de viver um milagre, e agora eu vou começar a pregar. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que vai embora, pastor Rocha. Posso começar a pregar agora? Não, eu vou terminar. Jesus naquele dia fez o que eles não esperavam. Jesus deu uma palavra para eles e disse assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, depois de viver um grande milagre, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e a passar adiante. Duas palavras Jesus deu para eles: embarcar e passar adiante. Sabe o que significa a palavra compelir? Significa forçar, significa insistir. Sabe por quê? Porque como os discípulos, eu e você também não queremos, porque nós gostamos da zona de conforto. A gente gosta de ficar na mesma posição, do mesmo jeitão, da mesma maneira. Mas os dias que nós estamos vivendo, queridos, são dias para vivermos um grande despertamento de Deus. Dias de começarmos a sermos o que não éramos outrora, de sermos a igreja viva do Senhor. Passamos um tempo com as portas fechadas, mas a igreja viva continuou de pé, orando, clamando e buscando aquilo que Deus tinha para esse momento. Nós não queremos sair da posição de conforto, nós não queremos mover 1 milímetro, porque achamos, pastor, está bom aqui, deixa eu aqui, já faz 50 anos que eu estou assim, deixa eu assim. Jesus deu duas palavras para eles. Quando Jesus fala para eles: eu quero que vocês agora embarquem e passem adiante, um olhou para o outro e disse: como é que é? Espera aí, mestre, está tudo muito bom, está tudo muito belo, mas o senhor não vem não? Nós estamos com o senhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e agora o senhor está dizendo para a gente embarcar e passar adiante. O senhor vai aonde? Onde é que o senhor vai? Você já teve medo? Você já se sentiu inseguro? É o que aconteceu com eles naquele dia. Eles olharam assustados para Jesus. Como é que é, mestre? O senhor não vem? Que palavra é essa? Que conversa é essa? Até agora a gente está bem todo dia, vamos continuar junto. Jesus disse: embarca, passa adiante, daqui a pouco eu chego. Conhece? Daqui a pouco eu chego. Jesus falou: já eu chego aí, vão indo, já eu manifesto, já eu venho encontrar vocês. Um olhou para o outro e disse: ai, 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 eu não sei não, hein? Eu estou com medo, mas ele está mandando. É por isso que Jesus teve que insistir, porque a gente não quer ir. Embarcar significa submete a palavra, submete a presença, submete aquilo que Deus tem para você, por mais que seja estranho, por mais que seja confuso. Olha, esteja, embarca na palavra, na promessa que a sua casa tem em 2020. O ano não terminou ainda cabe recurso, o nosso advogado está de pé no trono. Embarca, tenha coragem,
Tenha coragem de parar de ficar olhando para o lado e reclamando do que foi, do que aconteceu, quem caiu, quem tombou. Eu quero saber quem é que Deus vai levantar. Eu quero saber quem é que Ele vai restaurar. Eu quero saber quem é que vai ser o próximo que vai cruzar por essas portas e vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está no tempo de embarcarmos, submeter a palavra dEle, por mais maluca que seja nesse momento na sua vida. O Senhor quer que eu volte lá e lance a rede de novo? Simão, o Senhor não entendeu isso? Eu trabalhei a noite toda, estou cansado, humilhado, não há condição. Eu sou profissional da pesca e desisto, não dá. Hoje não deu. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: se soubesses o que eu tenho na sua vida, rapaz. E aí Jesus diz assim: Simão, volta lá, lança as redes de novo. E sabe o que ele faz? Ele diz: o negócio é o seguinte. Ele foi sincero. Ele disse para Jesus: o negócio é o seguinte, estou cansado, a gente trabalhou a noite toda, mas sob a sua palavra nós vamos voltar lá. Imagine ele dando um toque: gente, arruma tudo, desenrola as redes, prepara o barco, nós vamos voltar lá. Aonde? Aonde tudo deu errado, vamos voltar lá, começar tudo de novo. Essa é a proposta do Evangelho. A gente fazer aquilo que a gente já fez. Pensa que é fácil? É claro que não. Mas é onde Jesus coloca você e eu nesses dias. Estamos num tempo de embarcar na palavra. Há uma palavra de Deus para sua casa. Sabe o que o salmista fez? Ele começou a escrever em forma poética, mas ele não sabia que era uma palavra profética para os nossos dias também. Ele diz: eis como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Assim será a sua esposa na sua casa como uma videira frutífera, seus filhos em volta da sua mesa como rebentos da oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que bênção. Há uma promessa para o homem, para a mulher, para os filhos. Há uma palavra de Deus para a sua casa. E você vai ficar aí lamuriando, olhando para o chão, tentando entender o que está acontecendo. Eu vivi um milagre lá atrás, há 2 meses atrás, há 2 anos atrás, há 20 anos atrás. Deus tem algo novo para você nesses dias, algo que não foi apresentado ainda. Temos que embarcar, temos que ter coragem e dizer para ele: tá bom, Jesus, eu embarco. Segundo, ele disse: passem adiante. Passar adiante era: eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho, mas passem. Jesus não quer saber de pandemia. Jesus não quer saber de vento contrário, não quer saber de dor de cabeça, de dor nas costas. Ele quer que a gente passe adiante. Passar adiante significa romper, deixar para trás aquilo que te prendia. Passe adiante, vire a página, remova aquilo que traz angústia no seu coração. Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança, querido, nesses dias. Está entendendo a cirurgia que Jesus está fazendo com os 12? É um dia difícil, porque eles não entenderam. Como é que é, mestre? Isso, embarca, passa adiante. Eu sei que os dias já são abreviados, são dias conturbados, dias preocupantes, mas estamos debaixo da palavra de um Cristo que disse assim: embarca, passa adiante, chega do outro lado, já eu chego. Pensa que foi fácil para eles tirar a corda e dizer assim: tá bom, mestre, estamos indo, mas queria que o senhor estivesse aqui, porque a presença física do Cristo era todo o significado que eles tinham. E agora eles têm que deixar ele lá na praia. Tá bom, mestre, estamos indo. E eles estão indo. Sabe o que Jesus fez? O que era de costume: subiu ao monte para orar. Enquanto ele está orando, ele está falando com o Pai. Os olhos do Cristo estão olhando o barquinho lá embaixo. Pensa que Jesus esqueceu do seu barquinho? Pensa que Jesus não viu mais você aí no meio do vento, no meio da tempestade? Ele viu. Ele sabe que você está gemendo. Ele sabe que você não sabe mais, já não tem mais nem força para gritar, porque o vento, como a Bíblia diz nos versículos seguintes, era contrário, não era a favor não. Vento era contrário. Por que Jesus não vem no primeiro grito? Por que Jesus não vem na primeira vez que a gente grita, pastores? Por que Ele não vem quando a gente dá o primeiro berro? Por que Ele não vem quando a gente está desesperado, naquela madrugada fria, gelada, sozinhos? Sabe por quê? É porque Ele espera o momento exato de intervir na sua vida, na minha vida. Lá de cima do monte Ele está olhando para o barquinho. A Bíblia diz que o barco se afastou da praia, mas não se afastou dos olhos de Jesus. É por isso que nessa noite, você aqui no templo, você em casa, o seu barquinho está diante do Cristo. O seu barquinho está diante dos olhos, que a Bíblia diz que são olhos como chamas de fogo. Ele sabe de você, sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que alta madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã, quem vem aí? É Ele, o homem da mão furada. Ele vem andando sobre as águas. Eles se assustam. Quem vem lá? Pensa, o vento contrário, o nevoeiro, é madrugada.
está todo mundo apavorado, e de repente alguém está vindo ali. Eles dizem: é um fantasma. E aí Jesus tem que abrir a boca e dizer assim: gente, não temas, sou eu. O que você está chamando de vento, o que você está chamando de nevoeiro, o que você está chamando de bagunça aí que está acontecendo, Jesus já está dizendo para você: não temas, sou eu colocando as coisas no lugar. Sou eu colocando as coisas nos seus lugares. Mas porque esse barulho é preciso, tem que fazer barulho. Você já viu obra sem fazer barulho? Tem barulho de martelo, picareta, furadeira. Vai fazer barulho, mas vai colocar as coisas nos seus lugares. Quem vem lá na frente? Vem ele, dando passos sobre as águas. E sabe o que acontece? Um deles tem coragem. Repete comigo: um. O que ninguém esperava, o sanguíneo, aquele que quando viu já tinha falado, já tinha colocado para fora. Pedro diz assim: mestre, se é o Senhor, me dá uma palavra aí, me dá um sinal, me dá uma palavra. Se essa palavra é para mim hoje, vai me dar um sinal aí. Sabe o que Jesus diz para ele? É o que eu estava esperando. Tem 11 homens lá atrás, um abraçado com o outro, batendo o joelho. E Pedro diz assim: como é que é? E Jesus diz: vem. Como é que é, mestre? Vem. E aí Pedro vai andando até a proa do barquinho. E ele olha para trás, tem 11 homens. Você vai mesmo? Você tem coragem mesmo? Olha lá quem está lá, gente, é ele. É ele. E aí Pedro tem coragem e pisa na água. Sabe o que Jesus está esperando nessa noite? É alguém que, além de ouvir o vem, tem coragem de sair do lugar do conforto e dar um passo a mais. Quer ver sua casa transformada? Quer ver os seus sonhos restaurados? Tem que ter coragem. Vai todo mundo falar mal de você, vai todo mundo meter a bronca em você. Lá, foi lá, andou, afundou. Sim, Pedro fez igual você e eu fazemos. A gente olha para o vento, a gente olha para a dificuldade, mas não tem problema, Jesus sabe disso. É por isso que quando Pedro começou a afundar, Jesus foi lá e disse assim: opa, eu continuo aqui, Pedro, eu continuo aqui. E a Bíblia diz que Jesus pega Pedro e põe ele de volta no barco. Eu não sei quantas vezes você e eu vamos afundar no meio do milagre. Não tem problema, Jesus vai dar a mão para você e para mim, dizer assim: volta para a posição que eu te coloquei. Está entendendo? Então fica de pé comigo, senão eu vou pregar até meia-noite. Sabe por quê? Porque o vem de Jesus mudou tudo naquele dia. O vem de Jesus quebrou um protocolo. Como protocolo? Simples. O homem não pode andar sobre a água, mas Jesus andou e chamou alguém para andar com ele. A gente está cansado, a gente está preocupado, a gente está aflito, a gente está decepcionado. Mas a palavra dele para você e para mim nesses dias é: embarca, passa adiante. O vento vai soprar, fica tranquilo. Além do vento e da tempestade, tem 11 que vão dizer que você é louco, você é fanático, você é maluco. Está indo para a igreja, você é doido, não é para ir na igreja, não. Tem 11 falando atrás de você e de mim. Não tem problema, a gente ouviu o vem de Jesus. E o vem de Jesus muda a nossa história, muda tudo aquilo que somos e temos. É por isso que naquele dia, mais uma vez eles entenderam: que homem é esse? Ele é o Senhor, e não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o nosso Deus, Ele é o pastor supremo. Ele está sentado no alto e sublime trono, e nessa noite está olhando para as nossas histórias, está olhando para a sua história, para a sua causa.